Dia 166, 1 Reis, capítulo 14, ao capítulo 15, versículo 24. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: Levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse ao meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse: Entre, mulher de Jeroboão, por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vá e diga a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez um mal pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Aserá, provocando o Senhor a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era monita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Será sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Jeroboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes,
O rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias de sua vida, a não ser no caso de Urias o Heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi e seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depois também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Será. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra, porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Esimon, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e toda a região de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, deviam ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispá. Quanto aos demais atos de Asa e todo o seu poder, a tudo o que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Atos, capítulo 10, versículo 1 ao 23. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? O anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar.
Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos, a um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. Salmos capítulo 133, do versículo 1 ao 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Provérbios capítulo 17, versículos 7 e 8. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultados. Terminamos o dia 166, nós nos vemos amanhã no dia 167. Até mais.